Os. Tudo bem com você que me acompanha? Eu venho trazer aqui o seguinte tema. O que a pessoa que vai buscar o Karatê nos dias de hoje, o que ela vai encontrar num dojo? Porque vamos lá. Ao longo do tempo que eu faço esses vídeos, que eu escrevo na internet, que eu acabo chamando a atenção, eu percebi pessoas que vieram até mim procurando saber sobre o Karatê. Muitas eram do interior, né, de outras cidades e não do Rio de Janeiro. E essas pessoas, elas tinham uma determinada expectativa de que iriam encontrar nessas escolas o mesmo que eu ensino, o mesmo que eu mostro, né, na internet. Obviamente, tudo que eu faço vem do programa Shotokan, vem do estilo Shotokan, digamos assim. As escolas têm seus determinados programas, aí sim encaixa o programa. Diante disso, cada uma das escolas, sejam elas as japonesas ou as europeias e tudo, todas elas, de um modo geral, elas acabam entrando no ritmo competitivo. Tem gente, como eu, por exemplo, que não quer competir, não tem interesse em competir, né? Inevitavelmente, de uma forma ou de outra, é o que a gente mais encontra em todas as escolas, né? Um shiai comitê voltado aí para a competição, né? E muitas vezes não é o que o indivíduo procura, né? Então já tive casos de pessoas que falaram por e-mail comigo, ou mesmo pelo canal do YouTube, que procuraram nas suas cidades ou cidades vizinhas as escolas de karatê, e o que ensinava lá era diferente, era mais voltado para a competição, né? Então, o que eu quero deixar aqui de recado é que o karatê, apesar de ser um só, né? Vamos falar de Shotokan, né? Não vamos nem nesse papo aqui exclusivo falar de outros estilos, embora isso aí seja uma problemática que esteja acontecendo de um modo geral. Tem escola de Goju-Ryu aí, seja lá qual for, que quer entrar no âmbito competitivo e acaba se enquadrando dentro daquele treinamento, né? E eu acho o seguinte, quando você fala em treinamento de competição, ou mesmo, vamos botar do Shotokan como eu estava falando, o treinamento do Shotokan ele tem uma dinâmica explosiva. Ele trouxe isso e acabou sendo uma marca forte do estilo. Aquela coisa de você entrar rápido, faz o ponto e tudo. Antigamente, né, era uma coisa mais feroz e tudo. Vocês podem ver em vídeos antigos de campeonatos, vocês vão ver que era uma coisa mais agressiva e tudo. Ainda existe um ou outro campeonato ali no Japão que é um pouquinho mais próximo daquilo, mas não vai tanto quanto era, né? E vale lembrar que as regras foram surgindo para proteger a integridade física de fato do adepto, né, de karatê que estava ali penetrando no ambiente esportivo, né, para que não houvessem lesões mais graves, né, tanto no karatê quanto no taekwondo. Já tiveram casos bem sérios de gente bem ferida e casos de morte porque aplicou Raito. Eu lembro do taekwondo, inclusive, por incrível que pareça. O taekwondo antigo tinha, né, muito uso do punho. Sempre teve, se comparado ao karatê, mais técnica de perna, mas usava muito soco. Havia um estímulo, né, para que eles também carejassem o punho. Eles têm um material lá que é equivalente ao makiwara, né, que é filho do makiwara, porque o taekwondo veio muito do karatê, né? Então você vê muito isso, muito esses aspectos, né, de histórias das artes marciais antigas, né? Como eu sempre falo, o karatê era proibido para criança no início. Tô com a garganta ruim, deixa eu dar uma olhada aqui no sul. Então, o que acontece? Você vai dar de cara hoje com escolas muito mais voltadas para o aspecto competitivo. E o Shotokan agregou muito nessa dinâmica de rapidez, de entrar, fazer o golpe rápido, pá, pum, né? Aconteceu muito disso e você vê gente de Goju-Ryu treinando dentro desse aspecto e tudo, né? Shitoryu e assim vai.
eu acho que para o aspecto do combate, a visão japonesa, né, a priori ali introduzida no Shotokan, né, muitas coisas do Kendo foram parar ali no Karatê-Do, né, não só a nível mesmo de você reparar algumas bases, algumas investidas, né, quando o Karatê anda, aquela passada veio muito do Kendo também, com a espada, né, pá. Então, além disso, realmente, aquela coisa de um golpe uma vida, isso foi muito fortalecido no Japão, né? Só que a minha opinião particular, e isso não é falar mal dos mestres ou falar mal do estilo que eu pratico, que é o Shotokan, mas o foco muito grande nisso, tá? Trouxe eu não sei se eu poderia usar a expressão esquecimento, mas trouxe ali aquele aspecto de você, cara, poxa, mas eu nunca vi essa técnica. Por quê? Porque o professor não passou. Muitas vezes porque ele não quis passar, muitas vezes porque não foi passado para ele, porque ele já estava vindo naquele ritmo competitivo. Então, é uma problemática, né? As pessoas às vezes me veem como uma pessoa polêmica no meio, porque eu trago esses detalhes, entendeu? Eu não sou um mestre altamente graduado falando pelo karatê e não posso assumir determinados papéis. Mas o que acontece? Como adepto do karatê e vendo o que ele sofre de preconceito ainda socialmente pela falta de compreensão do mesmo, eu posso falar do karatê colocando a minha ótica sobre qual eram as dúvidas que eu tinha como leigo, o que eu aprendi e como eu posso ensinar isso de uma maneira mais fácil para as pessoas. Como eu posso ajudar com que elas que já estudam, né, aquelas que já estudam, compreendam cada vez melhor os seus professores, compreendendo a mecânica da arte, assim como os leigos que se interessam, né? Então, eu sempre falo, infelizmente o universo do karatê é muito dividido, tem muita guerrinha, né? São coisas veladas. Quem fala como eu acaba ficando mal visto porque fala, esse cara tá falando besteira. A gente tem Budô, não tem isso. Mentira. Existe isso porque é humano. Até em religiões você vê pessoas umas contra as outras dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, dentro de um templo budista. Existe. Vaidade é uma coisa terrível do ser humano, né? E não cabe a nós chegarmos aqui, sabe, uns para os outros aqui no mundo atual, principalmente o pessoal do karatê, falar que não existe. Existe mestre que fala mal de outro mestre, fala mal de aluno de outro mestre, aluno que fala de aluno, e assim vai, né? Implicâncias gratuitas, coisas assim, bem corriqueiras, bem ridículas, né? Acontece, existe. Então não é um mundo encantado do Zen na montanha. Que quisera eu se que fosse, não é. Então, realmente, o indivíduo vai encontrar esse tipo de coisa, né? Eu aconselho a você que está procurando o karatê, né, que se encantou com esse tipo de vídeo, né, de demonstração técnica ou de outras pessoas. Tudo que eu mostro está lá. Só que você tem que buscar, porque nem todo profissional vai ensinar com essa ótica. Existe muito essa coisa desse foco no Shotokan que é vendido do Japão para o mundo, que é normal. Os caras são os donos, né, do estilo, da arte e tal. Fácil que eles mandem, né? É natural, né? Mas eu vou dizer para vocês que tem que penetrar. Não sou o único adepto de karatê que está buscando conhecimento. Inclusive não sou o único que está afastado de escola, tá? Tenho sempre que reforçar. Nunca me coloquei como mestre aqui. Estou sempre citando os mestres, tá? Como referências as quais a gente tem que seguir, mas não idolatrá-los ao ponto de vê-los como intocáveis, inalcançáveis. Isso não existe. Aí você se prejudica. Entendeu? Do Funakoshi aqui da foto, para trás, não tinha tanta vaidade. Vaidade sempre teve, né? Mas não tinha tanta essa coisa de dan, faixa. Não existia isso. Claro que existiam os mestres e os discípulos ou alunos, né?
Que aluno, o indivíduo pode ter vários, mas discípulo um ou outro, né? Que é aquele que vai captar a coisa. Agora, mesmo assim, há uma expectativa do mestre, né? Muitas vezes que o indivíduo ali, o discípulo, seja, sabe, vá seguir exatamente o que ele pensa. Só que os tempos mudam, né? As coisas mudam, então isso também é uma outra problemática dentro do caminho tradicional. Às vezes o cara quer te ensinar daquele jeito e ele não vai admitir que você pense diferente, que você admire mais de um professor. Isso acontece. Dizer que não acontece é hipocrisia, né? Então, estudem sim o Karatê Do, tentem achar um professor que gosta dessa veia marcial, né, que tenta manter aquilo vivo, um professor que seja antigo, veterano é a melhor situação de todas, que foi o meu caso, né, de ter um professor veterano. Agora, saibam disso, né, o estudo do Karatê Do, ele não vai se limitar a um só mestre que vai te ensinar, ele não vai se limitar a uma só escola, a uma só linhagem. O Karatê do Shotokan-ryu, ele é amplo. Quando a gente vê, quando a gente se permite a conhecer variadas visões e concepções dos vários mestres, cara, é muito mais amplo do que só JKA, só a própria SKIF, a qual eu sou filiado, que é riquíssima, JKS e assim por diante. É muito bom você estar ligado formalmente ao mestre, né? Você está ali ligado a um mestre, legal, você está tendo conhecimento, né? Aquilo é seguro, a escola é segura e etc. Agora, não por isso você não vai fazer pesquisas pessoais por fora, né? E é como eu falo, muita gente pensa como eu, faz como eu, alguns não se revelam publicamente para não se prejudicar em suas escolas, e outros estão assumindo isso publicamente, que estão fazendo estudos sobre o karatê de um modo geral, né? Porque a gente vive uma outra época, gente. Não cabe mais, sabe, folclore em cima do karatê. Não, você vai aprender essa técnica assim, assado, quando você tiver tal grau. Eu acho que se o indivíduo ele transparece determinada maturidade, se ele acabou vindo de uma outra arte marcial, de uma outra experiência para o karatê, e ele capta aquilo ali de uma forma legal, aquilo não é errado. Aquilo é legal e um ponto positivo para a sua escola, para a sua arte marcial que você dá aula, entendeu? Para você, o profissional aí. Então, muitas vezes, aquela dificuldade que o cara vai ter para entender o mundo da vida, né? O outro que já estudou Kung Fu, tem muita coisa de dedos, técnicas, né? De ATMI ele não vai ter, ele vai compreender a base, ele vai, entendeu? E aí? É uma questão pouco ressaltada, mas existe. Já o outro vai encontrar facilidade só na porrada, naquela coisa de punho fechado o tempo todo, né? Acontece. Cada um vai se desenvolver de uma forma, né? Então você que está procurando o karatê, atente para esses detalhes, tenha paciência. Karatê é difícil, entender cada movimentinho desse, tá? Às vezes é difícil porque tem a rotação do quadril, vira para lá, vira para cá, só o quadril, né? Pá, pam, enraizamento, né? Tudo isso, respiração e etc. É tudo muito difícil. Karatê não é fácil. Quem falar, está falando se baseando num karatê feito nas coxas, né? De qualquer jeito. Se você quer ser um bom adepto de karatê do, avalie tudo isso, né? E procure estudar numa escola séria. Eu aconselharia, no caso do karatê japonês, numa escola japonesa, né? Se você encontra uma escola ligada ao Okinawa, está ótimo também. Não que a europeia seja ruim, mas a europeia é mais voltada cada vez mais para o esporte, né? Pensem nessas dicas e vale a pena viver o Karatê Do. Os